Segundo as Crônicas 7,14, o que aprendemos aqui é o sentido de uma techuvá. Uma techuvá está relacionado a um estado de consciência, em primeiro lugar, que está extremamente ativado a pessoa de Deus. A questão não é você falar, eu errei contra Deus. A questão é se você tem consciência se errou contra Deus. Existe um problema com a consciência que a maioria das pessoas tem uma maneira errada de pedir perdão e se arrepender. Então, geralmente, uma pessoa peca contra a outra e vai pedir perdão para Deus. Dentro do hebraísmo, isso não existe. Deus não pode perdoar um pecado que você pecou contra o seu irmão. Deus perdoa o pecado que você cometeu contra ele. Por isso que o pecado que você comete contra o seu irmão, a Bíblia diz que você tem que ir até o seu irmão e pedir perdão. Por isso que Yeshua nos conta aquela história que um homem veio com uma oferta diante do seu altar e ele disse, antes de deixar a sua oferta, você volta e arruma a sua vida com a pessoa com quem você teve problema para depois trazer a sua oferta. Porque você não pode pagar pela ofensa que você comete contra o seu irmão. E a maioria das pessoas diz assim, eu pequei contra o meu irmão, mas eu pedi perdão a Deus, está tudo bem. Deus não vai perdoar o pecado que você cometeu contra o seu próximo. O pecado que você cometeu contra o seu próximo é perdoado pela sua correção ao seu próximo. Por isso, nós entendemos que para pedir perdão a alguém, entender o amor de Deus estabelecido em nossas vidas, algumas coisas nos são exigidas. E a primeira delas é a humildade e a consciência. Apenas uma pessoa consciente e humilde tem quebrantamento interior para reconhecer que errou contra Deus e contra as pessoas. Então, a maioria das vezes nós estamos errando contra Deus e contra as pessoas. Mas queremos sempre inverter o posicionamento desse pedido de perdão. Então, quando nós lemos em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? O que significa isso? Em primeiro lugar, se humilhar. A maioria das pessoas querem alcançar perdão, retificação e cura sem humilhação. A humilhação é serva de Deus. Deus trabalha com humildade. Por isso, o Senhor Yeshua disse em Mateus, que ele disse, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Existem muitas pessoas que são altivas de espírito e não têm humildade de coração. E a ausência de humildade de coração bloqueia você a ter acesso à compreensão do amor, da graça de Deus, para abençoar e ministrar outras pessoas. Por isso, quando alguém diz ser de Deus, está cheio de Deus, ou compreender o Espírito Santo, ou está conectado com a palavra, a primeira ação disso é uma substância, um conteúdo de humildade. Nós somos medidos pelo coração que temos. Não somos medidos pela quantidade de línguas estranhas que falamos, pelas profecias mais elevadas que possamos professar. Não somos medidos porque oramos 1 hora por dia, porque lemos toda a Bíblia de capa a capa. Nós somos medidos se temos humildade, se temos simplicidade interior, se temos simplicidade de coração, de pensamento, de sentimento, de alma com Deus e com o nosso próximo. Por isso, entendemos de maneira muito clara que uma pessoa que diz fazer o caminho do arrependimento é uma pessoa que está buscando uma techuvá. A palavra techuvá é retorno, retornar para Deus. E se eu falo que eu estou retornando para Deus, eu não posso retornar para Deus brigado com o meu próximo. Eu não posso retornar para Deus brigado com o meu irmão. E porque o meu irmão é o que Deus ama. E se eu não amo o que Deus ama, eu estou em conflito com Deus. Por isso, uma das maneiras de entendermos o caminho para sermos abençoados é dizer, Senhor, com quem eu preciso me arrumar? Senhor, aonde eu tenho que colocar justiça na minha vida? Senhor, com quem eu fui injusto?
Senhor, eu falei mal de quem? Senhor, eu desonrei a quem? Senhor, o que eu fiz que machucou o teu coração ou desagradou a tua pessoa? A techuvá começa por uma ativação de consciência. É de entender que eu peco contra Deus e contra o próximo e contra o mundo. E porque as minhas ações erradas têm 3 ações. Primeiro, desagrada a Deus. Segundo, ofende o próximo. E terceiro, ensina um mau exemplo para o mundo. Então, quando eu não entendo o poder e a extensão ou a intenção do meu erro, eu preciso compreender isso. Que sempre as nossas ações têm 3 tipos de ações consecutivas. Quando compreendemos que queremos fazer uma techuvá, nesses dias de oração e jejum, então Deus diz, se em primeiro lugar uma pessoa que se considera de Deus, se você é de Deus, você busca o que é de Deus. Se você é de Deus, você valoriza o que Deus valoriza. Se você é de Deus, você ama o que Deus ama. Eu conheço pessoas que dizem ser de Deus, mas que querem levar as suas vidas por um valor próprio e pessoal. Essas pessoas estão desconectadas de uma graça, de uma compreensão, de uma iluminação, de uma profundidade. Porque quem é de Deus reproduz a natureza de Deus. Quem é de Deus valoriza as palavras de Deus. Quem é de Deus imita as ações e os comportamentos de Deus, como Deus se comporta com o mundo. Então, como eu posso dizer que não perdoo se Deus perdoa? Então, como eu posso dizer que não amo se Deus ama? Então, como eu posso dizer que não esqueço se Deus esquece? Quer dizer, estamos numa contrariedade com o que Deus é. Então ele diz que se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, a primeira coisa, o que vem? A oração, a humilhação antecede a oração. Eu conheço pessoas que oram, mas não se humilham. Eu conheço pessoas que oram, mas não se quebrantam. Eu conheço pessoas que oram, mas não se entregam em uma plataforma de simplicidade e humildade. A oração é uma expressão mais elevada da natureza que temos da consistência divina em nós. Então, uma das coisas que precisamos para fazer um caminho de retorno é dizer, Pai, aonde eu me perdi? Essa palavra techuvá está relacionada a voltar para Deus, porque nós só retornamos aonde nos perdemos. Então precisamos ter consciência aonde nos perdemos, aonde caímos, aonde perdemos a ideia de Deus, aonde perdemos a natureza, o amor, o conselho, a orientação de Deus, aonde desviamos os propósitos de que Deus nos chamou. Quando fazemos isso, então começamos a pensar como Deus pensa. Um povo de Deus é um povo que volta para Deus. Um povo de Deus não é um povo que cria uma cultura paralela ou suplementar ou que queira estar, dentro de uma posição de justificativa ao que Deus imagina. Pessoas que se arrependem, em primeiro lugar, são pessoas quebrantadas. Quando nós entendemos esse processo, nós colocamos uma coisa muito clara. Sabe o que a Bíblia diz em Salmo 51? Davi nos dá uma grande lição quando ele ora e diz, Senhor, gera em mim, o quê? Um coração puro e um espírito estável. Isso que nos ensina que nenhuma pessoa que não tenha pureza de coração tem estabilidade de espírito. Então nós não temos estabilidade de espírito, não temos uma estabilidade de fé quando não procuramos um coração puro e quebrantado. Uma pessoa que quer fazer um techuvá com Deus começa a acessar 2 coisas, pureza e quebrantamento. Então, se você simplesmente diz o que é quebrantamento? Quebrantamento é ter um coração fácil, aonde não exista bloqueios para Deus falar com você, agir na tua vida, convencer você e levar você para o caminho correto. Uma pessoa que tem um coração duro é uma pessoa que não se quebranta. E por que Davi fez questão de escrever os Salmos 51? Porque ele era um homem que possuía um coração quebrantado para Deus e para a vida.
Então, a maioria das vezes nós temos uma mente voltada ao conhecimento, mas não temos um coração quebrantado para os valores de Deus. E quando não temos um coração quebrantado para os valores de Deus, nos tornamos uma pessoa dura. E quando nos tornamos uma pessoa dura, nós não temos linhas de conexões com o Espírito Santo, porque em Hebreus 3 nos diz que não sejamos como o povo do deserto que endureceu o seu coração e a sua cerviz quando ouviram a voz do Espírito Santo. E esta palavra cerviz, Deus por algumas vezes chamou Israel de povo de dura cerviz. Esta palavra está relacionada à estrutura da espinha dorsal do homem. Quer dizer, pessoas que têm uma postura rígida, que não muda de opinião. Eu diria de maneira mais simplista, pessoas que têm pescoço duro. O que quer dizer isso? Que não aceita virar o seu rosto, nem de um lado para o outro, porque não troca de pensamento, não troca de sentimento, não troca de opinião e não troca de escolha. Então, quando não temos o quebrantamento, não entendemos a pureza e não temos estabilidade espiritual e não conseguimos construir o arrependimento. Porque quando oramos e falamos, Deus, me perdoa porque eu estou me sentindo mal, isso não é porque você tem uma consciência que pecou ou errou contra Deus. Isso é porque você está dizendo, Senhor, eu não estou legal. E eu quero que você tire esse mal-estar de mim. Não é quando você está dizendo, Deus, eu reconheço que eu ofendi você. Eu quebrei as tuas leis. Eu rompi os teus preceitos. Eu machuquei o meu próximo. Eu dei um mau exemplo para o mundo. Por isso, quando falamos sobre levantar a nossa vida em uma postura de arrependimento, o caminho para isso é um coração quebrantado. E o coração quebrantado começa com humildade. Humildade é considerar que existem algumas coisas e pessoas que são mais elevadas do que sua própria razão e você mesmo. Uma pessoa humilde é alguém que considera o seu próximo superior. Quando você considera alguém superior, o que você tem é uma postura de construir honra, prestígio, grandeza, realeza. Quando não temos humildade, nós queremos ser a própria realeza e os donos da razão. Então, por isso nós paramos agora simplesmente para posicionar os nossos corações e entender, existe em nós uma estrutura de quebrantamento onde nos sentimos donos de uma razão. Quando falamos sobre isso, simplesmente tomamos uma decisão clara e enfática em Deus. Precisamos entender um caminho de arrependimento. Nós não sabemos nos arrepender. Porque a maioria das vezes que nos arrependemos é para que nos sintamos bem, para que a gente se sinta tranquilo. E não porque falamos, Senhor, ofendemos os céus, ferimos a terra. Salmo 51 diz, Senhor, o filho pródigo quando orou, ele disse, ei, me perdoa porque eu pequei contra os céus e contra a terra. A maioria das vezes nós pensamos que quando pecamos, só pecamos contra o nosso próximo. E não contra os céus. E nem tampouco contra a terra. Então vamos diferenciar. Vamos nos arrepender de quê? O que é a palavra pecado para nós? A palavra pecado é interpretada como a palavra armatia, que significa perder o alvo. Né? Você diz, quando eu peco? Quando eu perco o alvo de Deus. O alvo da graça. O alvo do propósito, o alvo da missão. Então, existe uma coisa que a Bíblia deixa clara, é diferenciar obras da carne e pecado. Precisamos nos colocar dentro de uma realidade em Deus e ativar uma consciência segundo o Espírito Santo, que Ele que nos convence do pecado, do mundo, do juízo e da justiça. Porém, Cristo já resolveu o problema de pecado na cruz. E hoje nós ouvimos o Espírito Santo nos falando e dizendo, se afastem de um juízo que podem condenar vocês. Estamos juntos? Sim. Hoje eu estava lendo um texto em Provérbios que eu fiquei louco, muito louco.
De verdade, porque há coisas que verdadeiramente mexem com a cabeça da gente. E existem alguns textos que são muito especiais e sobre arrependimento. Esse texto fala, vou ver se eu encontro esse versículo para vocês, Provérbios 13, 21, já que se coloca a nós, porque para mim é enfático esse texto. Quem pode ler? Para nós. O mal persegue os pecadores, mas os justos são galardoados com o bem. Ou seja, sempre o mal está perseguindo os pecadores. Então, quando você vê uma pessoa que diz, uau, eu estou vivendo debaixo de uma plataforma de maldade, Provérbios 13, 21, o mal persegue os pecadores. Quanto mais as pessoas pecam, mais maldades são fabricadas e multiplicadas neste mundo. Nosso grande desafio como filhos de Deus é fazer um caminho de retorno e dizer, Senhor, como fez Davi, dai-me um coração puro e um espírito reto. A única forma de resgatarmos uma estabilidade neste mundo é quando criarmos humildade e pureza de coração. Sem isso não vamos trazer o equilíbrio para este mundo. Sem isso vamos desequilibrar o mundo. Vamos desequilibrar as coisas. É uma empresa que alguém rouba, há desequilíbrio. É uma família que é adultério, há desequilíbrio. É uma família que existe ódio, briga, há desequilíbrio. Porque a função do pecado é trazer desequilíbrio e distorção. Quando nós compreendemos biblicamente o nosso chamado de fazer uma techuvá, de voltar ao eterno, então estabelecemos uma correção, de dizer, pecamos contra você, contra os céus, contra a terra e contra os homens. E queremos ajustar tudo isso, para que estas coisas encontrem um lugar de harmonia e de cura. Isso está relacionado com 2 Crônicas 7,14. Techuvá, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quantos tem o nome de Deus? Ok, você tem o nome dele? O que a Bíblia diz? Você não usará o nome do Senhor teu Deus de forma vã. Quando não usamos o nome dele em vão, quando não temos um padrão que corresponda ou não glorifique este nome à altura que ele é 3 vezes santo, para o Hashem. Então, quando entendemos isso, que bendito seja o nome dele, que a nossa função de vida é carregar esse nome. Então, primeira coisa, o meu povo, Deus tem um povo que ama ele. E quando você ama alguém e você ofende a quem ama, você não apenas se sente mal com você. Você vai até a pessoa e diz, me perdoa. Você é importante para mim. E eu pequei contra você. E eu quero honrar a sua vida. E eu quero me reconciliar com você. Eu quero reposicionar minha vida em você. Esse é o nosso chamado. Se humilhar e orar. E orar como? Recebendo do próprio Deus uma oração, como nós falamos na escola de oração a semana passada. Fazendo a oração de confissão dos nossos pecados, dando nome aos nossos pecados. E dizendo, errei contra você nisso. Por favor, me perdoa, porque fui ruim nisso. Isso é a confissão. É o seu depoimento. Quando você coloca isso diante dele, né? Se humilhar, e o Senhor diz o que? Quando há isso, ele perdoa. Deus é rico em misericórdia. E todas as pessoas que não conhecem a misericórdia e a bondade de Deus estão em estado de pobreza. Porque a maior riqueza de Deus é o amor e a misericórdia. No Velho Testamento chamamos de misericórdia, no Novo chamamos de graça. Se você não conhece um Deus gracioso e misericordioso, você não conhece a Deus. Deus não quer perder a sua vida para nenhum erro, para nenhum equívoco, para nenhum pecado.
Ao contrário disso, por isso ele criou meios, caminhos e essa tecnologia para trazer você de volta ao que ele é. Por isso um coração quebrantado e um arrependimento verdadeiro é o que nos conecta com o eterno. E eu gostaria verdadeiramente de procurar esse caminho de arrependimento com você hoje, aonde juntos vamos nos posicionarmos e nos posturarmos diante dessa graça e dizer: Senhor, erramos com você, amamos você e queremos voltar para você. Sabe, eu acho incrível isso, porque quantas vezes na Bíblia o próprio Deus chegava para Israel e dizia: olha, se você voltar para mim, eu perdoarei os seus pecados, e ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Esse é o nosso Deus. Ele não deseja nos perder por nada e para nada. Ainda que sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que nos busca. Esse é o Deus que nos chama. Esse é o Deus que nos escolhe. Esse é o Deus que nos marca. É por isso que o adversário da sua alma tem muita raiva de você. Porque você prova de uma graça que Satanás não pôde desfrutar. Deus perdoou você e condenou a ele. E criou caminho para sempre você se reconstruir. Sempre se reerguer. É por isso que a Bíblia diz que 7 vezes o homem cairá e 7 vezes Deus o levantará. Deus não fez você para estar caído. Deus fez você para ser redarguido, para estar de pé, sempre diante dele. Estamos juntos? E quando compreendemos essa verdade, não tememos a nos movimentarmos com Deus. Sabe quando você quer entender quem é Deus? É você olhar a palavra de um filho pródigo que chega e diz: ei pai, eu pequei contra você, eu gastei tudo que você me deu de bom. A palavra pródigo significa gastador. Não é aquele que se desviou, é aquele que gastou. E como Deus é rico em misericórdia, por mais que você tenha gasto graça, esta graça se multiplica, se expansiona dia a dia. Deus não quer perder você para nada. Não há intenção no coração dele para isso. Por isso estamos nos aproximando em tempos de Yom Kippur. A palavra Yom é a palavra dia. É o dia que você está quente, está, sabe, com a capacidade de responder à manifestação e à revelação de Deus. É o dia que, por arrependimento, se quebrantar, se arrepender, se voltar. Eu gosto muito de uma palavra que existe no livro de Lamentações, que diz: põe a tua boca no pó, e talvez haja esperança. E por que põe a boca no pó? É porque a maneira de orar é com a boca no pó? Não, é um gesto. A humilhação é um gesto do conteúdo interior que você carrega. Pôr a boca no pó significa se humilhar. Pôr a boca no pó significa você dizer: Deus, eu preciso de você. Eu não tenho justiça. É por isso que o profeta Isaías declarou que a nossa justiça são como trapos de imundícia. E nós entendemos, você diz isso, o que era trapos de imundícia.
eram panos de menstruação. Isaías dizia que a nossa justiça é assim, é estragada, é putrificada. Não há justiça em nós. Spurgeon dizia que na nossa santidade há pecado. Até na intenção de tentar ser santo, a gente acaba se tornando pecador pelo orgulho, pela soberba, pela grandeza, pela elevação pessoal. Então aprendemos que se o meu povo que se chama pelo meu nome, Yahweh, povo de Yahweh, orar, se arrepender, deixar os seus maus caminhos, corrigir. Não basta você pecar, basta você dizer: Senhor, estou corrigindo. Errei sim, pequei, mas tomei uma decisão de criar uma correção. É por isso Yeshua, quando chegou, aqueles homens trouxeram aquela mulher prostituta, todos dizendo: ei, pai, Senhor, Yeshua, ela pecou, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram. E no final ele olhou para ela e falou: filha, mulher, aonde estão os teus acusadores? Sabe o que ele ensinou? Correção: vai e não peques mais. Sabe que é a grande questão? Deus não tem problema onde você errou, mas é o que você vai fazer aqui para diante, por diante. Que passo você vai dar? O que você vai fazer com sua vida? Que postura você vai ter em Deus? Isso eu gostaria que a gente pudesse meditar, orar esta noite e conhecer esse Deus que é rico e misericordioso. Jacques, por favor, coloca para nós Salmo 51. Eu estou muito ruim da cabeça, mas eu acho que é o versículo de número 17, se eu não me engano, aonde Davi nos dá um ensino tão lindo. O sacrifício agradável para Deus é um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito que ele não desprezará. O que quer dizer isso? Qual o verdadeiro sacrifício? É o jejum? É a oração? É o quebrantamento? O que Deus não resiste? Quando você se torna irresistível para Deus? Quando você se quebranta? Quando você se arrepende? Essa é a questão. Quando você se arrepende, você consegue alcançar esta essência do próprio Deus. Que possamos pensar um pouquinho sobre isso essa noite.